Olá, aluno do 9º ano, então hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são leitura de poemas e figuras de linguagem. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 13, nós temos as atividades. Número 1, leia o poema a seguir. Para isso, iremos ouvir uma declamação. Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo, de tudo. Após ouvirmos essa declamação, temos aqui a atividade 2. Responda as questões sobre o poema que acabou de ler. Letra A. No verso, o vento varria os meses. A passagem do vento é a metáfora de quê? No caso, a metáfora seria quando estamos comparando algo, sem utilizar o como. Nesse sentido, voltando aqui no texto, nós vamos entender que o tempo varre todas as mágoas, varre as coisas ruins que acontecem e dessa forma a pessoa consegue ser feliz novamente. Letra B. O que a palavra vento simboliza no poema? Qual é a relação entre a ação do vento e da condição do eu lírico? Então percebemos que o ser humano tem uma vida às vezes um pouco vazia e ao ter essa ideia do tempo que nós falamos na letra A, faz com que esse vazio seja preenchido, quer dizer, a partir de novas vivências, o ser humano ele consegue sair desse vazio a qual descrevi inicialmente. Letra C. Como são estruturados os versos e as estrofes do poema? Para entendermos um pouco mais sobre essa questão, faremos a leitura do material na página 15. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. A sonoridade e o ritmo das palavras, a função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo, quer dizer, o sentido figurado. O número de versos agrupados em cada estrofe pode variar. Temos o dísticos, é o nome que se dá à estrofe de 2 versos. Veja como se chama outros tipos de estrofes. Temos o terceto, que é 3 versos, a quadra ou quarteto, que é 4 versos, a quintilha, que são 5 versos, o sexteto ou sextilha com 6 versos e a sétima ou septilha com 7 versos. Temos a oitava com 8 versos, a nona com 9 e a 10ª com 10 versos. Nesse sentido, nós temos também aqui o conceito de versos. É uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica, em geral, corresponde a uma linha do poema. Os versos organizam-se em estrofes. Estrofe ou estância é um agrupamento de versos. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Nós temos aqui o conceito de métrica. É a medida de versos, não é? Isto é, o número de sílabas poéticas apresentadas pelos versos. Para determinar a medida de um verso, nós dividimos em sílabas poéticas. Esse procedimento tem o nome de escansão.
Com certeza você ainda irá aprender em literatura. Faremos aqui a leitura da classificação. De acordo com o número de sílabas poéticas, o verso recebe o nome de monossílabo, uma sílaba poética, dissílabo, 2, trissílabo, 3, redondilha menor ou pentassílabo, com 5, redondilha maior ou heptassílabo, com 7, octassílabo, com 8, decassílabo, com 10 e alexandrino, com 12. O verso cuja métrica se repete é chamado de verso regular. No século XX, os poetas modernos criaram o verso livre, quer dizer, que não obedece nenhuma métrica. O poema tem um ritmo que lhe é dado pela alternância das sílabas acentuadas e não acentuadas, isto é, sílabas que apresentam maior ou menor intensidade quando pronunciadas. E essa parte é muito importante, você irá fazer as marcações aí no seu material. A rima é um recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos. Rima externa e às vezes no interior dos versos a rima interna. Observe como Chico Buarque, neste trecho da canção Cálice, explora tanto a rima no final dos versos quanto a rima interna. Irei trabalhar com você aqui a rima externa, ok? Então nós temos: como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Então, o que está em rosa, né, é uma rima. O que está em verde é outra rima. E para isso tem uma classificação. Então, nós vamos fazer a leitura aqui. As rimas externas classificam-se em interpoladas, alternadas e emparelhadas, segundo sua organização em esquemas AB, BA, AB, AB e AA, BB, respectivamente. Note a incidência das rimas no final dos versos e sua organização em esquema nesta estrofe do poema de Vinícius de Moraes. Antes disso, eu gostaria que você voltasse. Então, colocamos letra A para a primeira rima, ok? Então, nós vamos ter letra A tanto no calado como escutado. E a letra B para a rima nova. Então, nós temos o quê? A, B, B, A. Continuando aqui, temos um exemplo mais claro. Eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como uma doença. E quando mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma o teu encanto. Então, tanto rima com encanto, então nós temos a primeira rima que chamamos de A. E doença rima com intensa, que chamamos de rima B. Os versos que não apresentam rimas entre si são chamados de versos brancos. Outros recursos sonoros. Vou fazer a leitura total para depois nós voltarmos aí na questão. É a repetição constante de um mesmo fonema consonantal. Observe como o compositor Chico Buarque utiliza aí a literação, né, por meio da repetição do fonema TRP. Então vamos lá. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel. E a assonância é a repetição da constante, né, da vogal, no caso do fonema vocálico. Observe a assonância do fonema vocálico A nesses versos de Cruz e Souza. O, formas alvas, brancas, formas claras. Temos a paronomásia, que é a aproximação de palavras de um texto pela sua semelhança, ou na forma ou no som. Então, como um eco que vem na aragem, a estrugir, rugir e mugir, o lamento das quedas d'águas. Então, aqui, olha, a semelhança no som. Estrugir, rugir, mugir, ok? E o paralelismo é a repetição de palavras de estruturas sintáticas maiores, quer dizer, com frases e orações que se correspondem quanto ao sentido. Observe o paralelismo nestes versos da canção Alguém Cantado, de Caetano Veloso. A voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que para ninguém. Então, no caso aqui, observamos aqui esse início igual, ok? A voz de alguém, né? Então, nós vamos voltar lá na atividade. Estávamos aqui na letra C. Então, como são estruturados os versos e as estrofes do poema? Nós temos aqui quantas estrofes? 1, 2, 3, 4 estrofes, né? Então, são 4 estrofes. No caso aqui, tem um erro na parte da impressão aqui do material, que de aromas deveria estar aqui na segunda estrofe. Fazendo isso, nós vamos entender que nós temos 4 estrofes e cada estrofe possui 6 versos. Então, temos uma cestilha, ok? Então, você vai colocar essa resposta lá no material. Nessa parte, você vai perceber se há rimas. Perceba, folhas rima com alguma coisa aqui? Vai perceber também
a questão do paralelismo. Por quê? Porque repete essa questão do vento, tá? Então, olhe bem essa ideia. Vamos continuar aqui para a análise dessa estrutura. Letra D. Que figuras sonoras estão presentes nos versos? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores? Qual é a sua finalidade no poema? Então, nós temos aqui o uso do fonema, ver, quer dizer, utiliza-se uma consoante. Então, se nós temos essa ideia da consoante, qual é a classificação que nós temos? Vai ser a literação ou a assonância? Coloca aí um pause, tá? Faça a leitura novamente e justifique a partir do que está marcado em azul. Continuando aqui, letra E. O poema apresenta uma construção paralelística, como nós já falamos. Os versos "e a minha vida ficava cada vez mais cheia" se repetem total ou parcialmente em todas as estrofes. O que essas repetições sugerem no poema? Qual é o efeito da repetição desses versos? Então, nós percebemos essa ideia de enfatizar o conteúdo, quer dizer, o tema a qual o eu lírico está aí trabalhando. E vemos também nessas questões relacionadas à consoante, a essa questão do paralelismo, que o poema acaba imitando o barulho do vento, acaba que essa repetição na estrutura das frases faz com que nós tenhamos esses sons. É um pouco difícil, é um pouco complexo de entender, mas você pode fazer a leitura novamente aí do poema. E por fim, nós temos aqui a atividade 3, tá? No caso aqui, você vai produzir um poema seguindo pelo menos 3 aspectos apresentados nos tópicos a seguir. Então, faça aí utilizando versos, tá? Estrofes. No caso, tente falar da sua vida. Então, liste primeiramente emoções as quais você sente e vai fazendo esse poema de forma que fique aí harmonioso, essa ideia aí do que você está vivendo, por exemplo, nessa quarentena. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Desejo a você um bom final de ano e um grande abraço.